Paz do Senhor, bom dia mais uma vez, que o nosso dia seja um dia abençoado por Cristo, que a nossa companhia seja com o Espírito Santo, que a nossa vida seja dirigida pelo Espírito Santo. Eu não sei qual é o problema que você está passando nessa manhã, mas creia na vitória, porque quem te prometeu, Ele é fiel. Quem te formou desde o ventre da tua mãe, Ele já tinha escrito a tua história. Ele não vai deixar você morrer no lugar onde você está. Ele não vai deixar você passar por essa situação que você está passando e vai deixar para lá. Vai ter uma hora que Ele vai dar um basta. Tem processo que temos que passar para reconhecermos da onde nós éramos e aonde nós estamos. Quem éramos e quem somos. Eu vou estar lendo aqui em 2 Samuel. É uma passagem muito boa, que eu gosto, que fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Nós sabemos que o Senhor mandou Samuel a ungir Davi como rei, né? Mas antes de ungir Davi como rei, quem reinava naquela época era o rei Saul. Se eu não me engano, era o rei Saul. Era o rei Saul que, quando o Senhor mandou que Samuel ungisse a Davi como rei, quem reinava naquela época era o rei Saul. Então, o rei Saul, ele não fazia as coisas que agradavam a Deus. Ele queria fazer por sua conta própria e não aquilo que o Senhor ordenava a ele a fazer. Ele maltratava as pessoas, ele matava. O que ele tinha, ele queria em dobro. Ele se esqueceu da onde o Senhor o colocou, da onde o Senhor o tirou e o colocou. Que se ele estava ali, foi pela misericórdia de Deus. Então o Senhor mandou Samuel ir à casa de Jessé e ungir deles, mas para que não olhasse para a aparência, mas para que olhasse para o coração. E assim Samuel fez. E passou-se tempo, né? Passou esse tempo todo. E Saul tinha um filho, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos ver aqui. E esse filho ficou muito amigo de Davi. Conforme o tempo passaram, os dois ficaram amigos. E ali um espírito atormentador se apossou de Saul, que por permissão do Senhor se apossou de Saul. E Saul, aquele espírito atormentador, ele só se retirava de Saul quando Davi tocava sua harpa. Mas mesmo assim, Saul queria a todo tempo matar Davi, achando que Davi queria tomar o seu lugar. Sendo que o Senhor já tinha escolhido Davi. Quando Deus escolhe, não tem quem impeça. Quando Deus escolhe, já dá sentença contra a nossa vida, não há quem faça mais nada. Então, ali, Saul teve um filho, Jonatas, e Jonatas teve um filho que era Mefibosete. Só que chegou ali uma ocasião que o Mefibosete eu sei que teve uma guerra ali que mataram Saul, mataram o Jonathan, mataram toda a sua família, só restou o Mefibosete, tá? E aqui eu vou dar continuidade.
2 Samuel 9. E disse Davi: há alguém ainda que ficasse da casa de Saul para que eu faça bem por amor de Jônatan? Jônatan já tinha morto. Davi já estava reinando como rei em um palácio no lugar de Saul. Mas a amizade entre Jonatas e Saul, entre Jonatas e Davi lembrou da promessa que tinha feito a Jonatan há anos, que ele protegesse alguém da sua família, quem ficasse vivo. E ali passou-se anos e Jonatan e Davi, ele cumpriu a sua promessa. Ele poderia não cumprir se ele quisesse, mas quando o Senhor unge a cabeça de alguém, ele não erra. Ele sabia da bondade do coração de Davi, que Davi jamais deixaria o filho de Jonatas passar por a situação que ele estava passando. E aqui diz: para que ele faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba o rei: e eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ziba aqui, ele ficou com a parte que pertencia a Mefibosete. Ziba, ele, com má fé, ele poderia ter dito ao rei que existia alguém, mas não. Ele ficou calado, mesmo sabendo que Mefibosete estava em Lodebar. Lodebar quer dizer terra de esquecimento. Era um lugar onde ninguém passava por ali. Era um lugar sujo, imundo, aonde havia muita prostituição, aonde Deus tinha esquecido aquele lugar. Era um lugar de fome, de miséria. E Mefibosete, quando teve essa guerra, ele estava no colo da sua ama, a qual cuidava dele, né? E ela, para tentar salvar ele dessa guerra e ele não morresse, porque já era plano de Deus ele não morrer. Ela começou a correr e chegou a um certo ponto que ela deixou a criança cair. E Mefibosete tinha 5 anos na época. E não fala o que aconteceu, mas eu acho que foi uma carroça que passou e passou por cima dos seus pezinhos. E ali ele ficou aleijado dos seus pés, né? E Mefibosete e a sua ama pegou Mefibosete com o coração doendo, com o coração de culpa, e correu para uma terra para salvá-lo. E ela foi para esse lugar, Lodebar, porque ali, creio eu que as pessoas que mataram a Saul e sua família não iam atrás de ninguém, procurar mais ninguém, porque era uma terra de esquecimento, era uma terra onde ninguém queria pisar. Só ficava ali mesmo os abandonados, sujos, pobres, mendigos. Era uma terra terrível.
Mas Mefibosete, ele estava esquecido naquela terra. Ele ficou ali, a palavra de Deus diz aqui, que eu pesquisei no Google, na palavra não, eu pesquisei ali no Google, e parece que ele ficou durante 20 anos, foi quando o rei Davi, perdão, quando o rei Davi mandou chamá-lo. Então disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use com beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há um Jonathan aleijado de ambos os pés. Esse Ziba aqui, ele sabia da existência de Mefibosete. Ele quis tomar o lugar de Mefibosete. Ele sabia da existência dele, mas mesmo assim ele ficou calado. Ele só respondeu porque o rei perguntou. Mas ele ficou calado. Ele sabia onde Mefibosete estava. E com certeza ele ia lá e zombava de Mefibosete. E aqui disse o rei. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Malquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar quer dizer terra do esquecimento. Então mandou o rei Davi o tomou à casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete a Jonathan, filho de Saul, e a Davi, se prostou-se com o rosto por terra, se inclinou e disse a Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. Até Mefibosete, ele não sabia quem ele era. Não, ele sabia quem ele era, mas a humildade dele, ele se prostou diante do rei, que estava na casa do seu avô e do seu pai, no palácio, e ele se prostou-se e disse: eis aqui o teu servo. Ele disse a Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonathan. Eles eram muito amigos, Jonatas e Davi. Era uma amizade a qual hoje em dia é muito difícil de ver. Essa amizade foi formada no coração de Deus. Ei, se você tem um amigo, se você julga alguém como seu amigo e você é amigo de alguém, honra essa amizade. Honra essa amizade. Se alguém vier falar dessa pessoa para você e você aceitar, você não está sendo amigo dela. Agora, se essa pessoa vier falar e você já dá um corte, você está sendo amigo dela. A amizade é muito mais do que falar um da vida do outro e escutar. A amizade verdadeira é aquela que fala na tua cara o que é certo e o que é errado. A amizade verdadeira é quando alguém vem falar de você para ela e ela fala, não fala dela. Ou então fala, vem cá, vamos até a casa da irmã Silvia e você vai falar na cara da irmã Silvia. Mas não, hoje em dia a pessoa se cala, ainda ajuda a falar, ainda botar lenha na fogueira. Ei, existe um juiz na terra. Aliás, existe um juiz no céu, que ele desce na terra ao seu favor. Cuidado.
Cuidado quando você abre a boca para falar de alguém. Cuidado, porque nessa hora que você abrir a boca para poder falar de alguém, mal de alguém, tu já imaginou se Jesus desce na terra para arrebatar a sua igreja? Você fica, meu irmão. Se eu estiver fazendo algo de errado, falando mal, eu vou ficar. A palavra de Deus ela é bem clara. Ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. Então esteja preparado. E quando fala preparado é como o coração de uma criança. Por que, Silvia, como o coração de uma criança? Porque é um coração puro. Você pode brigar com ela, ela não vai fazer fofoquinha ali de você. Você pode bater nela, ela não vai fazer fofoca e não vai ficar com raiva em seu coração de você. Ela vai vir te abraçar novamente, te beijar e já esqueceu o que aconteceu. Cuidado quando você falar do ungido de Deus. E aqui diz no 8. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para que tu teres olhado para um leão, para um cão morto, tal como eu? Olha como Mefibosete se sentia, como um cão morto. Porque com certeza muitas pessoas humilhavam aquele homem, aquele jovem no lugar onde eles estavam. Muitas pessoas batiam nele onde eles estavam, porque era numa terra de esquecimento. Eu não gosto nem de imaginar essa terra. Então mandou chamar Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhe, pois, a terra tu e os teus filhos e os teus servos, e colherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, te continue e comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 15 filhos e 20 servos. Mefibosete foi tirado da terra do esquecimento, onde ele estava, e foi para onde? Na mesa do rei. Mefibosete foi chamado para sentar à mesa do rei. Que coisa maravilhosa! Só quem faz isso é Deus. Só quem faz isso é Deus, mais ninguém. Imagine, mais de uns 20 anos aquele homem esquecido, mas Davi cumpriu a promessa que fez a Jônatan, trazendo o filho dele e sentando à mesa do rei, ele comeu do bem e do melhor. E tudo que ele tinha perdido, Deus restituiu. Não é diferente na minha e na tua vida, meu irmão. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará. Teu servo, porém, Mefibosete, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Ainda foi chamado como um dos filhos do rei, que era o rei Davi. Que coisa linda! Qual terra você se encontra hoje? Qual o seu estágio hoje que você se encontra? Qual o seu estágio hoje? Emocional, físico, psicológico, seu estágio de vida, o desemprego, a fome, a escassez. Qual é o estado que você se encontra hoje? O Senhor quer te convidar a sentar à mesa do rei. Mas para sentar à mesa do rei, não é com soberba, não. Não é de qualquer maneira.
Mefibosete, quando foi chamado, ele se prostrou-se e disse para o rei: Eis-me aqui, quem sou eu, um cão morto, para que me tenhas chamado? Isso aí, sabe o que é? Humildade. É o que está faltando em muitos corações hoje, humildade. Humildade em reconhecer que você não é nada, que você é dependente de Deus. Se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Mas também quero te dizer que Deus levanta pessoas para te ajudar, para te dar a mão se você estiver fraco na fé, te dar a mão e falar: vamos, eu estou contigo, minha irmã, meu irmão. E ali vocês caminharem juntos e através de você, ela ou ele se erguer. Se você conhece alguém que está passando por este problema, ei, não faça vista grossa. Não se ache superior a ninguém, porque ninguém é superior a ninguém. Como aquele louvor que diz: o grande aqui sou eu. É Deus que é o grande. É Jesus que é o grandão. Se eles são o grande, quem somos nós? Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que possuímos, tudo que desejamos e conquistamos é pela misericórdia de Deus. Irmãos, eu falo, eu não tenho esse costume, mas eu estou passando a ter. Tudo que entrar dentro da sua casa, agradeça, ore. Quando colocar o prato em cima da mesa, ore. Agradeça a Deus pelo seu arroz, feijão, ovo, seja o que for, ou arroz ou feijão. Você pode estar comendo hoje arroz e feijão, mas o Deus que eu sirvo, meu irmão, Ele é o Deus que muda quadro e situação. Ele mudou a história de Mefibosete. Ele estava em Lodebar, terra do esquecimento. Já diz a palavra terra do esquecimento. Ziba azia de má fé com Mefibosete, porque Ziba sabia aonde estava Mefibosete. Mefibosete já era para estar dentro do palácio há muito tempo no lugar de Ziba. Só que Ziba ficou calado. Mas nada fica oculto diante de Deus. Tudo é descoberto. Nada fica oculto diante de Deus. Não adianta você querer vender o seu irmão, dizendo que ele está mentindo, que ele está se fazendo de coitadinho. Ei, tá duvidando? Vem dentro da casa do seu irmão e venha ver como seu irmão está passando. Porque aqui Ziba, com certeza, ele ficou calado, dizendo: eu não vou falar que Mefibosete morava em Lodebar, na casa de Miquê. Porque se eu falar, eles vão até lá buscar e eu vou perder o meu reinado, que é bom e do melhor. Para de vender o seu irmão. Você não sabe o que o teu irmão está passando, você não vive dentro da casa dele. Você não vive dentro da casa dele. Eu fui criada pela minha mãe de comprar roupa só em final de anos, só Natal e Ano Novo. Era assim a minha criação. E hoje eu tenho esse problema comigo de eu comprar uma roupa e não querer usá-la. Só usar quando chegasse final de ano com medo de faltar. Porque antigamente a minha história como adolescente, como criança, eu não tive
uma vida de uma criança que brincava, eu não pude ter. Eu não pude ter uma vida de adolescente, eu não pude ter porque eu tive que trabalhar. Eu não tive uma vida de criança, de brincar com outras crianças, porque eu fiquei na mão de tios a qual abusavam de mim com 3 anos de idade. Eu tinha tudo para desistir, mas eu estou aqui permanecendo. Quem me conhece, quem vem dentro da minha casa, quem está convivendo comigo, mora perto de mim, conhece o meu coração. Sabe que eu tenho um coração bondoso, sabe que se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu tiver 1 quilo de carne dentro da minha casa e eu ver que alguém precisa, eu divido a metade. O Senhor, Ele sabe, Ele me conhece. Eu não preciso estar dando aqui explicação para você sobre a minha vida. Porque o Senhor, Ele me conhece e isso já basta. Entendeu? Eu estou falando porque existe pessoas te vendendo. Existe pessoas vendendo o seu nome por aí. Você não sabe o que a gente passa dentro da nossa casa, como eu não sei o que você passa dentro da sua casa. Mas se você tiver intimidade com Deus, você vai dobrar o seu joelho e Deus vai te revelar. Porque Deus revela, meu irmão. Deus revela ainda na terra, mesmo que nós não merecemos. Deus ainda se mostra para a gente e se revela a nós o que está acontecendo com as outras pessoas. O que a outra pessoa precisa. O Senhor toca no nosso coração. Então não precisa me vender, não precisa vender o seu irmão. Não precisa fazer isso. Quem me conhece sabe. Quem vem dentro da minha casa sabe. Eu, no momento, eu não estou podendo trabalhar. Não é porque eu não quero. É porque eu não estou podendo mesmo. Por enfermidade. Mas também não vou dizer a você qual é a enfermidade, porque também não vem ao caso. Só digo uma coisa. O que eu falo, o que eu faço com o meu irmão, seja com quem for, eu vou prestar conta no grande dia. Eu vou prestar conta. Com Deus, que é o pior ainda. Eu vou prestar conta com Deus. Então, muitas das vezes eu ouço coisas, eu vejo coisas e eu chego perto do meu esposo e só falo assim: amor, por que estão fazendo isso comigo? Vocês me conhecem, eu não sou assim. Se eu tiver, a pessoa vai ter. Se eu não tiver, eu vou falar a verdade, eu não tenho. Muitas das vezes nós somos vendidos por pessoas que amamos, por pessoas que consideramos da nossa família. Não estou falando que é da minha família, que consideramos como família. Somos vendidos. Ei, eu não quero nada de ninguém. Eu não estou aqui para poder ajudar as pessoas, para poder se fazer de coitadinha. Não, eu não estou aqui para isso. E sei também que você não está aí para se fazer de coitadinha. Existem pessoas, sim,
dessa forma, dessa índole, porque isso aí se chama-se mau índole, mas eu não sou assim. Eu tento procurar ser a melhor pessoa do mundo. Eu tento agradar, eu tento ajudar a todos que precisam. Se eu tiver, a pessoa vai ter. Se eu não tiver, eu não vou ter, a pessoa não vai ter. Nem que seja metade, vai ser dividido. Irmão, já passamos por situações quando crianças, lá na minha casa, da gente não ter pão para comer. E ter famílias morando no quintal como avô, avó, tia, tios, primos. E eu com fome pedi pão e muitas das vezes recebeu um não que não tinha para dar. E eu vendo até mesmo minha irmã comendo, coitada. Mas ela não tem culpa, porque ela era por ela ser uma pessoa que se dava mais e eu por causa de sofrer abusos sexuais, eu me tranquei. Eu tinha apenas 3 anos de idade quando tudo aconteceu. Tentaram com a minha irmã também, só que não conseguiram, graças a Deus. Então, eu via a minha irmã muito na casa da minha tia. E aquilo eu ia para o canto chorar e perguntava a Deus. Eu me lembro até hoje como criança e perguntava, Senhor, por que minha irmã está lá comendo pão e bebendo, que antigamente eles faziam muito suco de leite de coco, e eu pedi um pedaço de pão, estou com fome e não tinha pão, e quando tinham me dava um pão duro, que nem manteiga tinha, e eu comia. E eu sei que muitas pessoas passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Eu sei que passaram. E meu pai estava na barraca bebendo, gastava seu dinheiro com cachaça. A minha mãe no trabalho tinha que trabalhar e me deixava com os monstros dos meus tios. Falo monstro porque foi eles, mas hoje eu sou liberta, como eu falei, através do pastor Sérgio, um pastor muito abençoado por Deus, ele e a família dele, que o Senhor abençoe e ele multiplique tudo que ele fez pela minha vida, que o Senhor dê para ele em dobro. E às vezes não tinha carne, às vezes era arroz, às vezes era feijão. Eu lembro que a minha cama era uma cama que tinha extrato, mas não tinha colchão. Então a minha mãe botava tapete ou então papelão e ali eu dormia. Acordava com tanta dor na coluna. Eu tinha 7 anos. A minha vida não foi fácil. E eu glorifico a Deus por isso. Porque talvez se minha vida fosse fácil, eu não tivesse o coração que eu tenho hoje. Porque se você chegar na minha casa aqui e falar, minha irmã, eu preciso disso, e eu tendo, você pode ter certeza que eu vou te dar o que você me pediu. Porque Deus, Ele conhece o meu coração. Então eu não fico me vitimizando, como falam por aí. Porque não adianta falar pelas minhas costas.
quando, como eu ouvi uma pregação, ai daquele que fala do servo do Senhor, aquele que dobra o joelho e ora pela tua vida enquanto você está falando da vida dele. Deus revela o oculto e o escondido, minha irmã. E eu sei que eu fui vendida. Eu sei que eu fui vendida e eu sou vendida até hoje. Mas ei, Jesus vai voltar. O meu coração aqui, ó, tá em paz. Só tá triste, mas tá em paz. E o seu coração, será que tá em paz por ter me vendido? Será que tá em paz por ter falado de várias pessoas? Que se falou de mim, você fala de várias pessoas. Mas eu não tô nem aí pro que você pensa ao meu respeito. Eu tô aqui para falar do que Deus manda. Eu não tô aqui para aparecer, não. Porque se eu quisesse aparecer, eu juntava dinheiro, trabalhava, mesmo sem poder trabalhar, tentava ficar magra, fazia uma abnoplastia, ficava linda. Mas não, eu não quero isso. Eu quero buscar aquilo que dinheiro nenhum pode comprar, a minha salvação. É a minha salvação que eu quero buscar. E aqui diz: e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em sua casa, Ziba, eram servos de Mefibosete. Ziba virou servo de Mefibosete. Olha, Ziba tentou enganar, se passar por alguém da família de Saul, mas se deu mal. Ele acabou sendo servo. Tudo que era de Ziba passou para Mefibosete. E eles que tinham pessoas para trabalhar para eles, para plantar, para eles comer na sua mesa, sentar e colher, eles trabalharam foi para Mefibosete, aquele ser que não era ninguém, que morava em Lodebar, que ninguém dava nada por ele. Mas tinha um que lá do céu estava olhando ele e viu ele e falou: não, vou mudar a história do meu filho, porque ele é fiel a mim. E eu tenho certeza que aonde Mefibosete estava, ele sendo criada pela ama dele, a ama dele ensinou que o Senhor Jesus existia. E que ele tinha um Deus que um dia iria tirar ele daquela terra, como assim Deus fez. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de continuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés. E ele continuou comendo a mesa do rei. Coisa maravilhosa é você sentar à mesa do rei. Muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes não, se você olhar ao seu redor, você vai ver muitas pessoas como esse Mefibosete esquecido na terra do esquecimento, passando por necessidade, passando por situações terríveis, passando por problemas, problemas de doença, problemas familiares. Mas eu quero te dizer nesta noite, assim como Deus fez com Mefibosete, tirou ele da terra de Lodebar, terra do esquecimento. Deus, ele vai trazer à memória de alguém a sua fisionomia. E o Senhor, ele vai fazer você sair desse lugar que você está. E você vai comer à mesa do rei. Você vai se assentar à mesa do rei. Porque é assim que o nosso Deus faz. O nosso Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. E essa passagem que eu deixo com esse pequeno testemunho que Deus sobre a minha vida
Ah, você tem raiva da sua irmã? Claro que não. Claro que não. Eu tive que passar por aquilo. Eu tive. Eu também tive, poderia ter escolhido caminhos diferentes, mas eu escolhi estar na presença do Senhor. Eu escolhi estar buscando o Senhor, porque eu sei que a porta que nos leva ao céu é porta estreita. Larga é a porta que te leva à perdição. E nessa porta larga tem a prostituição, tem as fofocas, tem os julgamentos, tem as bebedice, tem tantas coisas que não agrada a Deus. Faz uma autoanálise da sua vida. Se você estiver na terra do esquecimento e vê o porquê você está aí. Se a escolha é sua, se é permissão de Deus para na hora certa você sentar à mesa do rei. Porque eu creio que você vai sentar à mesa do rei. Você vai ser chamado para sentar à mesa do rei. As portas podem estar fechadas, irmãos, há anos. Mas eu creio que a porta vai se abrir. Eu creio que o milagre ele vai acontecer. E você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque aquele que escolhe ao Senhor como seu único Salvador, que faz essa escolha, ele não tem direito de recuar, ele não tem direito de voltar atrás. Ele vai passar suas pelejas, mas ele é mais do que vencedor, porque ele aceitou o Senhor como seu único Salvador. E essa passagem que eu deixo para você na manhã deste dia, com a alegria de um coração transbordando de felicidade, porque eu sei que eu tenho Deus a quem eu posso confiar e que um dia Ele vai voltar para arrebatar a tua igreja. Eu estou lutando para ir nesse primeiro arrebatamento, minha irmã, meu irmão, porque vai ser feio, vai ser terrível quem ficar e eu não quero ficar. Eu estou lutando para eu e minha casa, meus filhos, meus netos, meu genro, a minha família, ir para o céu no primeiro arrebatamento, que não está longe. Tudo que está acontecendo está na Bíblia, é bíblico. Tudo que está acontecendo é bíblico. Então, seja fiel. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus. Procura Jesus. Ele vai te honrar. Assim como Ele tem me honrado, mesmo sem eu poder trabalhar, Ele tem me honrado, não tem me faltado nada. É claro que eu não posso comprar roupa todo mês, eu não posso. Mas eu acho que quase ninguém pode. Mas no final do ano, minha irmã, isso é certo, vou ter roupa nova. Não porque para passar o ano com roupa nova, não. Porque esse negócio de ano novo e Natal, isso já se esfriou. Carnaval já se esfriou. Tudo isso já está acabando. Entendeu? Por quê? Porque Jesus está vindo. Quando a gente é criança, a gente fica naquela euforia. Ah, tá chegando Natal, tá chegando Ano Novo, vou comprar roupa, vou fazer isso, aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a irmãzinha chega, vou no brechó, compro roupa. A irmãzinha vem, toma essa blusa, como essa aqui que eu ganhei. É usada, mas tá nova, tá ótima, pra mim tá bem. E assim vai. E assim vai. A gente vai orando, Deus vai enviando.
A gente vai orando quem precisa e Deus vai lá e abençoa, e a gente vai e abençoa e Deus vai enviando pra gente. Quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a lei da colheita. O que você plantar, você vai colher. Se você está plantando coisas boas, oferecendo coisas boas, dando coisas boas, você vai ganhar coisas boas. Essa é a nossa lei, a lei da terra, a lei que Deus fez. E assim eu deixo essa passagem para você meditar na manhã deste dia, tá bom? Fica com Deus e até amanhã.